Olá, pessoal. Nós temos uma sessão muito bacana, SPR TV, de um tema também muito bacana, que é sobre inovações no tratamento da imagem para o diagnóstico, o prognóstico, discussão multidisciplinar e ensino médico. Então, nós temos uma equipe bastante diferenciada aqui. Então, vou apresentar os professores aqui, participantes da nossa SPR TV. Gostaria de apresentar primeiro o professor Heron Werner Júnior, que tem doutorado em radiologia pela UFRJ, é médico assistente estrangeiro da Universidade de Paris, é professor visitante do Children's Hospital de Filadélfia, membro da Academia Brasileira e Latino-Americana de Ultrassonografia. Professora Sueli Fázio Ferraccioli, que é neuroradiologista do Hospital Infantil Sabará, aqui de São Paulo, e do DASA Inova na DASA. É neuroradiologista do ICR, Instituto da Criança, e vice-chefe do setor de ressonância magnética do INRAD HCFM USP. À distância, online, nós temos o professor Jorge Lopes, que é pesquisador da PUC do Rio e do Instituto Nacional de Tecnologia. E também à distância, a professora Flávia Paiva Lopes, que é gerente executiva do Instituto de Educação e Pesquisa do DASA, gerente médica da Pesquisa Clínica Acadêmica da DASA e é professora assistente 1 de Harvard, TH, Chan Hospital School, de Saúde Pública. E é professora da pós-graduação em Radiologia pela UFRJ. Então, eu queria dar boas-vindas aos professores, para mim é uma grande honra. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, em nome da Sociedade Paulista de Radiologia. Então, nós temos um tema bastante interessante, né? E eu acho que de fundamental importância, né? Nós estamos num momento de grandes evoluções em imagem, né? Momento não, acho que já vem há bastante tempo, né, Heron? Com bem 3D, 4D, desde a década de 90. Exato. Só que agora a curva de aprendizado subiu muito, né? Exato. O que vocês acham dessa evolução, dessas inovações no tratamento da imagem agora para o diagnóstico? Não, pode começar. Tá bom. Por favor. Bom, Sérgio, como você já falou, boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como você já falou, é realmente uma evolução muito grande do que a gente vem experimentando na imagem, desde a década de 90, principalmente, o início dos anos 2000, né? E isso avançou com a possibilidade de reconstrução 3D, né? A própria evolução dos aparelhos, tanto de ultrassom, ressonância, tomografia também, né? Na área fetal, mais ressonância e tomografia e ultrassonografia, mas eu acho que isso abre um leque muito grande, né? Para o diagnóstico primeiro, né? Para o próprio entendimento do casal, no contexto da gente estar fazendo a ultrassonografia e tudo mais, explicar uma determinada patologia, né? E isso vem enriquecendo com as imagens que a gente vai somando com a ressonância magnética também, né? A gente tem que lembrar que a ultrassonografia muitas vezes pode ter algum grau de dificuldade e aí a gente somar essas imagens com a ressonância magnética, né? Hoje existem softwares, a gente tem ferramentas que a gente pode segmentar essas imagens e transformá-las em umas imagens mais ricas ainda, né? Isso facilita muito, né? E aí a gente vai falar ao longo desse bate-papo nosso com relação à nossa interação com o paciente, a nossa interação numa discussão multidisciplinar, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos experimentando uma fase muito boa da medicina, né? De um avanço tecnológico que, sem dúvida nenhuma, vem nos ajudar, vem nos somar para a gente com relação ao nosso diagnóstico e o nosso dia a dia com o próprio paciente. E não só, assim, às vezes, na parte do diagnóstico em si, a pessoa que faz o exame também, para avaliar essas imagens, ela pode também utilizar as reconstruções, fazer a discussão com o médico, né, que vai receber esse exame. Então, hoje em dia, a gente tem até a possibilidade de utilizar a realidade virtual, realizar a impressão, né, em 3D
dessas alterações, seja na medicina fetal, seja um pré-operatório, mostrar isso para o paciente conseguir enxergar o que vai ser feito nele, entendeu? Ele poder pegar, por exemplo, o osso que vai ser reconstruído, ver como vai ficar. Então, assim, ficou muito mais palpável, né? Não só para fazer o diagnóstico, mas para mostrar para o paciente o que ele tem e como que isso vai ser tratado, né? Então, isso é muito legal, né? E a possibilidade de utilizar essas novas técnicas. Até na área de exatas, né? Nós temos a participação do professor Jorge Lopes, e assim, a gente faz medicina para fugir de números. Poxa, eu não sou bom de matemática, eu não sou bom de física, então vou fazer medicina. Eu também não. E aí a gente acaba percebendo que cada vez mais tudo é integrado, né? A gente depende de softwares, de hardwares, de um monte de conhecimento, inteligência artificial. Como é que é esse trabalho assim com o médico, Jorge? Primeiro, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Bom, esse trabalho ele é muito interessante porque entra na lógica da transdisciplinaridade, né? Então, áreas diversas da ciência trabalhando em conjunto para um bem único, né? No caso, a medicina. E o que é interessante é porque as áreas tecnológicas, você tem um grupo que fala que nós estamos hoje num novo renascimento, sabe? Um renascimento de proporções ligadas à tecnologia, porque nós temos tecnologias hoje das mais diversas, né? Tanto para visualização como para simulação e outros outputs possíveis. Coisa que a gente não tinha, né? Tudo isso é o resultado do aumento de uma capacidade computacional que seguramente a gente não tinha há 5 anos atrás, por exemplo, né? Hoje a gente tem uma capacidade computacional enorme, tanto para se trabalhar no campo da genômica, por exemplo, como para trabalhar com arquivos de qualidade de imagens cada vez mais precisos. Então, quando você junta essas áreas de diversas e diferentes expertises, o resultado ele é um somatório sempre, né? Porque se eu sei alguma coisa e se eu te disser o que eu sei, você pode usar aquilo, usar para a sua área, logo a gente está tendo a junção de 2 saberes. Aí você junta um terceiro. Então, às vezes, você tem um problema específico, vamos, assim, por exemplo, de visualização. Se você começa a usar, por exemplo, um equipamento da área de petróleo e gás, você fala, olha, tem isso aqui, aí você começa a experimentar equipamentos e tecnologias, sabe? E você vai achando possibilidades das mais distintas. Porque as tecnologias, assim, elas são, assim, um crescimento exponencial, né? Mas ele é exponencial em áreas muito específicas, né? Como eu falei, petróleo e gás, por exemplo, é um dos exemplos, né? Muita coisa desenvolvida para extração de petróleo, óleo, gás, né? Mas você começa a ver essas tecnologias e fala, puxa, será que isso aqui não é interessante para aquela área? Eu sempre tive um sonho uma vez de eu queria fazer um workshop juntando petróleo e gás com cardiologia, sabe? Porque os dois têm o mesmo problema, tubos entupidos. Então, assim, quando você olha, pode parecer uma brincadeira, mas se você bota pesquisadores das 2 áreas, sabe? E se você começa a tirar a comunicação e fazer uma comunicação mais fluida, mais simples, né? As áreas só tendem a se beneficiar. Então, assim, como você perguntou, eu acho incrível essa possibilidade, tenho aprendido muito, né? Os desafios são diários e é muito bacana. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, assim, quanto mais eu transmitir tudo que eu sei, mais eu tenho que saber, né? Eu acho isso muito bacana, assim. Não existe reserva de mercado nessa área, sabe? O importante é que eu passe tudo que eu sei, porque amanhã eu tenho que saber mais, porque eu já não sei tudo, eu tenho que saber mais, Isso é muito bacana. E essa troca com a área de medicina, com o doutor Heron, a doutora Flávia e os outros médicos é fantástica, porque são pessoas que gostam de ciência, né? As pessoas têm que gostar também, né? E eles certamente são pessoas que gostam de ciência e pesquisa. A pessoa que gosta de pesquisa acaba sendo um vício, sabe? Uma coisa que você sabe que a pessoa gosta, né? Então... Aproveitando esse gancho, né?
eu vou fazer uma pergunta para a doutora Flávia a respeito de como essa nova tecnologia ela poderia ser incorporada no ensino médico, né, dos aprimorandos, alunos de graduação, pós-graduação e até mesmo ensinar o super especialista, né? Como é que funciona? Como é que você poderia colocar isso para a gente? Claro, primeiro queria muito agradecer ao convite, professor Sérgio, e estar com esse grupo aqui de amigos, né, que eu admiro demais e tenho o privilégio de poder trabalhar bastante junto. Eu acho que essas ferramentas, elas têm agregado demais da conta, né? A gente tem esse exemplo bem realístico dentro dessa parceria nossa, PUC, DASA, em que a gente tem um laboratório que congrega toda essa multidisciplinaridade e, principalmente, a gente conseguir trazer isso como mais uma ferramenta de educação. Então, eu vejo isso com excelentes olhos, eu acho que a gente está crescendo e não tem como voltar atrás nisso, a gente usar esses mecanismos de realidade virtual, realidade aumentada, mais recentemente, a gente está dentro do metaverso, né? Tem um trabalho que a gente começou com o Heron e com o Jorge, que eu sou super fã, fantástico, da gente começar a usar as questões da imagem e entrar mesmo dentro de uma imagem e estudar aquilo, né? Então tem um exemplo que eu adoro colocar, inclusive em aulas, que é uma microtomografia que a gente fez de uma tuba uterina, e aí colocou dentro do metaverso as pessoas discutindo aquela questão da tuba uterina, questões médicas, né? N questões que podem ser discutidas ali dentro, com você literalmente imerso dentro de uma trompa, né? Então, isso é só um dos exemplos que a gente pode ver. Educação de residentes, você conseguir propiciar, colocar virtualmente para que a pessoa não tenha só um livro para ler, uma questão para ler, ela está imersa dentro daquele conceito, né? Você conseguir agregar isso e trazer para uma realidade, às vezes, conceitos que, se você não está imerso nele, ficam muito abstratos. Então, eu entendo como todas essas ferramentas novas que a gente está vendo, sejam de inteligência artificial, sejam de realidade aumentada, realidade virtual, como disse a Sueli, né, a impressão 3D, você tira do abstrato e bota para uma coisa mais concreta, né? Então, e congrega essa questão de você poder ter vários especialistas discutindo o mesmo caso, com visões diferentes, né, expertises diferentes. A gente hoje, antigamente, lá atrás, a gente ia estudar anatomia, a gente estudava com cadáver, a gente sabe todas as dificuldades que são isso. Hoje, a gente, com tecnologia, consegue colocar vida real, um boneco chorando se você faz uma manobra inadequada, você consegue inserir ali dentro exames para explicar uma determinada doença. Então, acho que toda essa tecnologia faz com que a gente consiga ter um conhecimento muito mais rico e estar muito mais imerso dentro daquilo, né? Então, eu acho que, assim, cada vez mais as tecnologias estão se tornando melhores, né? A gente cada vez mais, como disse o Jorge, computadores cada vez mais robustos que nos propõem cada vez mais possibilidades, né, e ferramentas para que a gente tenha uma educação que não volta atrás, né? Hoje em dia é tudo tablet, celular, enfim, são coisas que vêm para agregar. Então, educação e pesquisa, acho que caminham juntos, e essas tecnologias já estão completamente no DNA dessas duas questões, né, de educação e pesquisa. Interessante, né? Você falou de DNA. No domingo eu vou falar sobre o NIPT, que é o teste pré-natal não invasivo. E aí o pessoal acha que quando está assistindo a nossa aula, que eles estão aprendendo, eles estão realmente aprendendo, mas eu acho que a gente aprende mais do que eles, porque a gente faz uma pesquisa, levanta e vai... Bom, e aí, mesmo na área de genética também, de pesquisa cromossômica, enfim, de micro pesquisas dentro da genética. Então, assim, a gente vê que toda essa parte de ciência, engenharia, ela está contribuindo de uma forma gigantesca, né? Então, tudo está integrado, na verdade, né? Até a gente que está aqui conversando, são os computadores ali, tal, câmera fotográfica, e está todo mundo ao vivo. Você está aí no Rio, vocês dois estão no Rio, a gente está em São Paulo, né? Então, isso é muito bacana. Acho que é uma forma de integração também desse formato, assim, de tudo, né? Com certeza. E,
assim, o futuro, qual será que é o futuro dentro de alguns 20 anos, 15 anos? Porque hoje a curva de aprendizado é muito rápida, a evolução é muito rápida. Hoje a gente está falando disso aqui. Daqui 15 anos, 20 anos, como será que será essa nossa... Qual seria o tema dessa nossa aula daqui 20 anos? O que vocês acham? Bom, eu acho que primeiro não teria a tela entre nós, né? Talvez. Eu acho que isso aí já seria uma diferença, né? Quando você vê essas novas ferramentas que surgem, como metaverso, por exemplo, isso é um avanço inacreditável, né? Porque as pessoas ainda não notaram a dimensão disso, né? Mas quanto mais a gente vai experimentando, testando no laboratório, mais você vai achando as aplicações. Então eu posso te citar algumas, e isso é o legal de você estar num laboratório, que você pode fazer testes, né? Ali eu não tenho que achar que aquilo ali vai virar um produto, alguma coisa, mas a gente pode fazer testes que muitas vezes vão sair para um caminho lá na frente vai ser usado, né? Eu te citaria, por exemplo, imagina você fazendo um ultrassom vamos falar de gestante, né? De uma gestante, e há pouco eu estava conversando com o pessoal do ultrassom e falando o seguinte: como é que vai ser o ultrassom lá na frente? Bom, eu acho que o ultrassom, você vai chegar com algum transdutor bem desenvolvido, muito mais desenvolvido do que esse, você vai colher volumes e uma inteligência artificial vai segmentar esse volume, vai colocar nos padrões, por exemplo, da ISOG de qualidade, você vai ter os resultados, ou pelo menos uma boa triagem ali, né? Bom, como é que eu vou usar esses arquivos na minha comunicação? Digamos que eu acho uma patologia grave, e eu gostaria de, junto com um casal, discutir essa patologia com algum médico que é hiper especialista nisso em algum lugar do mundo. Eu marco um horário no consultório dele, nós vamos colocar talvez um óculos bem mais leve do que esses que a gente usa hoje no metaverso, e nós vamos nos encontrar numa sala, e ali eu vou poder passar o exame, o médico vai manipular o exame junto comigo, junto com a paciente, e mostrar, discutir as possibilidades e tudo mais. Eu acho que isso é um futuro que não é tão distante assim. Ou eu vejo, por exemplo, Sérgio, eu estou em alguma dúvida, Sueli, estou com uma dúvida nesse exame, e bom, vamos ver esse exame junto, e talvez a gente, numa realidade aumentada, nós vamos nos unir, nos encontrar e discutir esse exame. Também é uma possibilidade, isso não é futuro, isso é presente, né? Ou então, digamos que um casal jovem que engravidou pela primeira vez e gostaria de saber tudo sobre a gravidez, tal, a finalidade dos exames, quando são os exames, a importância desses exames pré-natais, e em vez dela comprar um livro ou entrar nesses aplicativos, ela vai simplesmente colocar um óculos, entrar numa sala como ela entraria no museu, ver o desenvolvimento fetal, ela vai encontrar um avatar com uma inteligência artificial que vai explicar para ela as fases da gestação, a importância dos exames pré-natais. Então, eu acho que isso abre um leque de possibilidades a partir desses arquivos, né? Usando realidade aumentada, ou imersiva como um metaverso, ou na própria impressão 3D, né? E o que eu acho que as pessoas têm que ver é que isso nós não estamos tornando a medicina mais cara, nós estamos tornando a medicina mais barata, porque ela está sendo uma medicina mais eficaz. Entendeu? Então, quando você leva isso para campo cirúrgico, por exemplo, você vai estar reduzindo tempo cirúrgico, complicações e tudo mais. E isso eu não falei nem na questão da educação médica, né? A educação médica passa por isso, né? Vocês olham hoje nas escolas de medicina, mundo afora, elas usam já essas ferramentas. Então, é um mundo, uma janela que se abre de possibilidades para nós no futuro, né? Nessa questão de educação, a gente vê os pilotos de avião há quanto tempo usam simuladores, né, para poder se preparar, se organizar. E hoje em dia a gente tem muita coisa física ainda, né, de imprimir, por exemplo, vai um cirurgião vascular ou aprender técnicas, principalmente das mais delicadas. Hoje em dia, na realidade virtual imersiva, a gente ainda não tem a parte do tato tão bem desenvolvida. Então, acho que assim, nos próximos 20 anos, acho que principalmente isso, sabe? Da gente, ao invés de fazer uma realidade só aumentada com a parte física que a gente ainda precisa ter para poder ter o tato, conseguir saber
profundidade e pegar essas coisas mais manuais, mais minuciosas, eu acho que no futuro, com esse desenvolvimento, provavelmente também isso a gente vai conseguir fazer numa realidade imersiva, entendeu? A gente vai ter principalmente os controles de mão mais finos, a gente vai conseguir fazer uns movimentos que hoje em dia a gente ainda não consegue fazer, e mesmo esses procedimentos mais delicados a gente vai conseguir fazer dentro de uma realidade virtual totalmente imersiva, utilizando luvas, né, ou algum outro tipo de objeto nas mãos para poder, ou mesmo as próprias mãos, né, que hoje em dia a gente já consegue usar, e conseguir fazer esses procedimentos e esse tipo de treinamento, seja para o aluno de medicina, seja para o residente, seja num curso de atualização, por exemplo, de algum médico, né, que queira se atualizar e aprender novas técnicas. Então, acho que, principalmente nesse campo, né, de tato, né, dos outros sentidos, sem ser só visão, audição, a gente vai, nos próximos anos, evoluir bastante, né, nesse sentido. Eu acho que, complementando também essa questão, né, a tecnologia está tão à frente que eu fico pensando assim, né, lá atrás, na infância, pensava em Jetsons e a gente nem imaginava que estaria mais próximo do que está, né? E tem uma questão também de bioimpressão, que eu acho fantástico, eu acho que é um futuro, né? Você conseguir fazer um tecido, eventualmente daqui a alguns anos, algum órgão específico para a necessidade daquele paciente, né? E não algo que seja mais ou menos compatível. Então, eu acho que essas tecnologias todas estão evoluindo de uma forma muito rápida, né, que talvez, né, na minha infância eu não imaginaria que estaria aqui conversando numa tela, não estaria num celular, enfim, né, são coisas que as crianças hoje já nascem abrindo o dedinho da tela, né, abrindo o tablet, falando assim, como é que isso aqui não passa, né? Então, eu acho que a tecnologia está evoluindo muito rápido e eu acho que para o campo da medicina, esse medo que às vezes existe, nossa, mas será que essa tecnologia não tira o lugar dos profissionais? Eu acho que pelo contrário. Eu acho que ela ajuda cada vez mais esse profissional a sair mais assertivo, conseguir ter uma forma de trabalho melhor, né? E conseguir trabalhar com mais certeza do que está fazendo. Porque, apesar das máquinas evoluírem muito, a gente ainda tem um HD aqui que ainda é insubstituível e precisa estar comandando, né? Mas eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente está num rumo aí sem volta. E eu vejo que em todas as áreas, seja educação, pesquisa, assistência, a gente não tem como abrir mão de todas essas ferramentas aí tecnológicas. Eu estava pensando em cima do que a Flávia falou, que os modelos, os bonecos, porque o ultrassom é muito manual, né? O ultrassom precisa de uma estereotaxia, de um treinamento, horas de voo, assim como um cirurgião para qualquer coisa. E a gente, no Brasil, desde que a gente era residente, assim, minha formação inicial era 2 anos atrás, né? A pessoa aprendia abrindo a barriga de um paciente que estava lá. Às vezes ela era a primeira laparotomia, a primeira cesárea, o primeiro parto. E aí eu ficava pensando assim, puxa vida, se eu fosse o paciente eu ia ficar com um pouco de medo. E aí o R2 explicando, não faz assim não, assim você cortou demais, né? E é chato isso, né? E hoje a gente tem a possibilidade dos bonecos, né? E a gente vê que isso ainda está engatinhando um pouco, apesar, né? Muita coisa evolui muito rápido, mas os modelos ainda, eu acho que poderiam evoluir de uma forma mais rápida. Por que será que na nossa área de medicina fetal, mesmo de cirurgia fetal, ou até mesmo de um simples ultrassom obstétrico, está um pouco mais devagar? Por que será que está um pouco mais devagar? Será que tem algum interesse, alguma coisa? Uma curiosidade minha. Eu acho que não. Ou é dificuldade mesmo de você produzir alguma coisa assim? Eu sempre falo, sabe, Sérgio, que trabalhar com feto é o mais difícil. Sempre foi. Entendeu? Ressonância magnética do feto é mais difícil. Por quê? O feto mexe. E o contraste entre os tecidos é menor, porque você tem que fazer uma sequência rápida. A ultrassonografia também, né? A mesma coisa. Você tem todas as dificuldades do ultrassom e tudo mais. Eu acho que nós temos aí 2 questões que a gente pode usar na questão de treinamento. Uma é você criar os modelos, e a indústria já criou alguns, né? Em que eu vou treinar a cirurgia fetal, né? Ou treinar uma punção, uma cordocentese, uma amniocentese, que seja, e isso já tem, né? Agora, eu acho que nós temos uma outra questão que a indústria não olha, e talvez para a indústria seja mais difícil, e aí eu acho que o laboratório fica mais fácil, é a questão de você fazer customizado,
Entendeu? Eu aposto. Nós temos 2 modelos de treinamento. Um modelo de treinamento é aquele que você coloca na universidade, na faculdade de medicina, seja para o aluno ou para o residente. Ele vai ali naquele modelo, um bebê que é um boneco, na verdade, ele vai treinar. E o outro é o especialista que vai usar um caso complexo, ele tem um caso complexo, e ele quer treinar nesse caso antes de fazer. E eu acho que isso nós vamos caminhar. Entendeu? Nós já estamos, inclusive, fazendo testes com relação a isso. Seja em modelos físicos ou modelos virtuais. Entendeu? Eu acho que aí, é claro que a gente vai esbarrando na questão tecnológica que está avançando muito. Então, a ideia existe, a tecnologia ela vai crescendo ano a ano, então nós vamos chegar em modelos muito bons. Né? Naquele sentido em que eu tenho um caso complicado, eu quero ver como é que vai ser o comportamento, como é que nós vamos fazer um treinamento nesse caso e nós vamos ver as possíveis dificuldades. E nós vamos criar modelos em cima do exame dessa paciente para a gente criar essas situações possíveis. Né? E então eu acho que nós estamos caminhando bem para isso. É claro que tem as limitações, mas as limitações vão sendo superadas. Nós temos a inteligência artificial entrando, nos ajudando, né? A próprio trabalho com materiais e tudo mais. Então eu acho que isso aí nós estamos avançando, sim. Eu acho que uma coisa bem interessante, né, é que a gente está falando, como o Heron falou, feto e criança é difícil, porque eles estão em constante desenvolvimento, muito rápido. Uhum. Então, um embrião de 6 semanas é muito diferente de um feto de 40 semanas. Exato. Semana a semana, dia a dia muda, então criar um modelo em cima disso é bem complexo, né? Assim como na criança, né? Um recém-nascido e uma criança de 1 ano, por exemplo, né? Já muda tudo, né? Então, criar modelos eu acho que também é muito difícil nesse sentido, né? Você precisa ter centenas, milhares de modelos, né? Virtuais, E customização, modelos né? físicos, Customização. né? Customização, eu acho que é o que a tal, né? gente ainda precisa realmente evoluir Avançar. mais. E do ponto de vista, assim, de engenharia, é muito difícil criar isso, Jorge? Sua opinião? Não, na verdade... Ou é tudo mais isso- trabalho mesmo? Assim, são arquivos paramétricos, né? Qualquer coisa que aumente, cresça, a gente já tem tecnologia suficiente para isso. É uma coisa de, digamos assim, até regular uso em algumas áreas, como arquitetura e outras assim. A customização é praticamente até automática, quando você bota códigos, né? No caso específico que você falou, desses modelos enfim, para que os médicos, residentes, tal, possam fazer estudos, é curioso, né? Porque no Renascimento a gente já tinha isso, né? No Renascimento a gente tinha os modelos de cera lá da Academia de Florença, tal, que eram modelos lindos, incríveis. Mas a questão é que hoje em dia esses modelos, por serem customizados, e a gente pode fazer, eles têm uma complexidade alta, mas eles podem fazer. A única questão é, uma vez que você faz, eles só servem para quê? Eles tendem a ser muito caros, sabe? Ainda são tecnologias com materiais caros, os materiais para esses fins ainda são materiais importados. Então, você imagina que você precisa fazer uma incisão no corpo de um recém-nascido, um modelo de estudo, onde você tem várias densidades de materiais diferentes, né, dos órgãos, de tecidos, de artérias, cada um tem todos irrigados e tem sangue, você tem uma série de materiais lá, tudo isso é possível fazer. Mas quando você faz isso em um modelo, significa que aquele modelo depois não serve para mais nada. Ele só serviu para aquele estudo. E aí você vai fazer outro caso, tem que fazer tudo de novo. E o problema não é fazer tudo de novo, o problema é o custo de fazer tudo de novo, porque são materiais muito, muito caros em geral, sabe? E então, assim, hoje em dia é mais fácil você fazer em determinados casos as simulações virtuais. As simulações físicas, elas, até por uma questão até um pouco contraditória de alguma forma, né? Porque
Quanto mais, eu falei dos modelos de renascimento, e óbvio, de lá para cá a gente avançou muito em acurácia, essa coisa toda. E eles são hoje muito fidedignos. Agora, de uma forma contrária, eles são caríssimos. Então, você fazer um modelo desse, você faz, depois não usa mais. Então, você tem que justificar muito bem esse tipo de investimento, sabe? Flávia, a gente percebe que cada vez mais assim a gente consegue fazer coisas, dar aulas, reuniões. Cada vez mais a gente consegue fazer online, à distância, tal. Para a gente que está dentro de um meio acadêmico, que a gente procura ensinar, ou até mesmo dentro da faculdade, até que ponto a gente consegue ficar à distância sem atrapalhar a qualidade do nosso ensino? Qual é a sua opinião? Eu acho que a gente ainda, como ser humano, ainda sente a falta do contato. Desculpa interromper, eu vou pegar um modelo ali para vocês e vou dar um passeio rápido aqui no laboratório, vocês vão olhando da Flávia. Tá, joia. Eu vou botar aqui, entrar com outro... Tá bem. Então, que eu acho que assim, o contato físico, né, o contato de perto, presencial, ainda é um detalhe que a gente sente falta, né? Mas eu acho que você estar dentro dessas tecnologias, como por exemplo no metaverso, ou dentro de uma mesma sala, com esses avatares cada vez ficando mais parecidos com a nossa feição, com o nosso jeito, enfim, eu acho que isso ainda vai evoluir bastante. Talvez um pouquinho dessa barreira quebre, sabe? Eu acho que a qualidade do ensino, por ser à distância ou ser presencial, né, como tudo na vida, tem os prós e os contras dos dois lados, mas eu acho que o virtual possibilita que você consiga ter mais pessoas dentro de uma determinada sala, que você consiga chegar a lugares mais distantes que, eventualmente, se a pessoa tivesse que ir presencialmente, não poderia, né? Estamos num exemplo aqui. Hoje, por exemplo, eu não poderia, eu estava em São Paulo ontem, vim para o Rio, e hoje não poderia estar aí de novo. Então, são coisas que a gente acaba ganhando também de estar à distância. Então, eu acho que as perdas que você tem por não estar presencial são suplantadas por outras questões tecnológicas que você consegue agregar, né? Mas talvez no mundo ideal que você conseguisse ter um mix entre uma questão híbrida fosse bacana. Mas eu acho que você imerso com cada vez mais tecnologias, você consiga quebrar um pouco essa distância que o mundo virtual traz. O que é importante, a Flávia falou muito bem, a gente tem que pensar que essas ferramentas, essas tecnologias, ela não substitui, ela agrega, né? Porque uma coisa ela não é capaz de substituir o toque humano, né? O contato humano. Né? Nós somos humanos, né? Então nós precisamos de ter o nosso contato com a paciente. Então nós precisamos de saber usar essas ferramentas para que eu aproveite o máximo desse contato com a paciente. Então, numa escola de medicina, ela vai ocupar um espaço grande dentro do aprendizado acadêmico de um estudante, mas ela não vai simplesmente substituir o professor. Ela não vai substituir o contato do médico ou do estudante com o paciente. Isso precisa de continuar. Senão depois ele não vai saber o que vai fazer. Ele vai só tratar o paciente no mundo virtual. Medicina, exatamente. Né? Então a gente tem que... Eu sempre falo, tudo isso não é para substituir o trabalho médico. É para agregar o trabalho médico. Por quê? Porque o médico que não usar isso no futuro, ele provavelmente vai ser substituído. Né? Ele não vai se colocar dentro desse mundo atual. Né? Mas ela não substitui o médico. Então, o médico que tem o contato humano, que aprende o contato com o seu paciente e usa essas ferramentas, é o médico que tende a sobreviver nesse futuro fantástico que vem pela frente. Eu mostrei um pouco as imagens, vocês viram do laboratório? Deu para ver? Sim. Tem um grupo de alunos de neurociências hoje aqui, Oron. 30 alunos. Jorge, agora a sua tela está a tela é só branca agora, Jorge. Peraí. A minha tela está... Agora voltou. sim, agora você apareceu. Tá com o dispositivo Isso, entrou.
Essa questão do toque, né, e do relacionamento mesmo entre o médico e o paciente, tem um artigo do Eric Topol que ele fala exatamente isso, assim, que ele olha o futuro e ele não vê uma medicina totalmente automatizada como os carros autônomos, né, de você não ter nenhuma pessoa, nenhum médico avaliando o que está sendo tomado de decisão de um algoritmo que está dando ali um resultado, seja para um desfecho clínico, um diagnóstico, ou qual que é o melhor tratamento para ser dado para aquele paciente. Exatamente porque a base da medicina é o relacionamento mesmo ali entre o médico e o paciente, e isso não pode ser perdido mesmo se utilizando o melhor algoritmo de inteligência artificial do mundo, né? Então, ele vê que, no máximo, uma automação com sempre uma avaliação, que ele fala, né, que seria não completa, total, né, mas assim, parcial, na qual você vai utilizar esses algoritmos como ferramenta, às vezes até mais do que um, né, para poder chegar num resultado final, e aquilo vai ser sempre avaliado e validado por um médico, mesmo porque o melhor algoritmo do mundo, ele sempre vai ter uma taxa de erro, então você precisa saber qual que é esse erro, para poder perceber, não, isso aqui está estranho, então realmente ver se aquilo ali é um viés que foi incutido naquele algoritmo ou não, ou se realmente aquele caso é um caso que está se comportando de uma maneira diferente. Então, assim, sempre vai precisar ter um médico, e um médico que saiba realmente interpretar e poder utilizar essas ferramentas, né? Por isso que a gente precisa estar sempre se capacitando mesmo. Não existem pessoas iguais, né? Idênticas. Cada um de nós é diferente um do outro. Mesmo um gêmeo monozigótico, será que ele é idêntico mesmo, como as pessoas falam, né? Então, o nosso trabalho de fazer um acompanhamento, um diagnóstico, um exame, ele é bastante difícil porque a gente tem que particularizar muito cada detalhezinho, né? E aí eu acho que a experiência ajuda, mas com certeza eu acho que a inteligência artificial e elas ajudam muito o nosso trabalho, né? Como o Heron falou, como vocês todos falaram, né? Então, principalmente nas tarefas repetitivas, né? Ou mesmo essas coisas que a gente consegue automatizar, fazer de uma maneira mais rápida. O volume, né? Que isso já vinha estruturado. Imagina quanto que o médico já ganha. Só de você não precisar ir lá e digitar ir lá. Né? A tendência hoje, eu acho que é assim, é você ter alguma forma de você, por exemplo, ultrassom. Da paciente entrar na sua sala, e aquela biometria básica já está feita, de repente. Só de ela entrar. Ou na sala de espera, entrar e tal, ela deitou, pá. E aí você vai, então, fazer o ajuste fino do seu exame, né? Talvez. Não sei. Eu acho que o futuro traz muitas novidades para a gente. Uma delas talvez seja essa, né? Ou nem precisar, de repente, você só procura se no rastreamento vier alguma coisa diferente. Se no rastreio vier normal, de repente falar, não, segue o pré-natal normal, tá tudo indo bem. E uma coisa que eu acho muito interessante, que até o Jorge estava mostrando, né, passando... A gente, através dessas novas técnicas, a gente cria uma arte mesmo, é uma coisa bonita de se ver, né? Então, assim, tem a gestante que o Heron e que o Jorge fazem lá no laboratório, que eles fazem ela em resina, e aí você vê o bebê lá dentro. Então, isso você dá para uma criança, ou uma criança que está na escola, aprendendo, olha aqui, corpo humano, você entendeu? Então, assim, às vezes você pode até, com essas novas técnicas, acender novas paixões, ou criar uma vontade da pessoa de medicina, entendeu? Querer ser médico, não, quero saber mais. Então, eu acho que assim, isso também é importante, que essas novas tecnologias nos trazem, falando, né? de como essas imagens mudam a sua percepção de pré-natal. Olha o pré-natal da paciente deficiente visual, como é que mudou. Exatamente. Né? Mudou com a sensação do toque nas impressões 3D. Né? Então, são pequenas coisas que vão surgindo e você vai modificando. Quando você olha para trás, olha quanta coisa mudou. Né? E para melhor, né? Para melhor. Para melhor, exato. Pessoal, olha, infelizmente o nosso tempo se esgotou e eu fiquei bastante feliz de poder contar com todos vocês. Eu acho que foi um bate-papo bem bacana e eu queria agradecer então a Sueli, o Heron, o Jorge, a Flávia pela disponibilidade, né? Em meu nome, em nome da Sociedade Paulista de Radiologia, o JPR 2023 e muito obrigado. Obrigada. Foi o maior prazer. Obrigada. Prazer foi todo meu.
Agradeço. Boa tarde para todos. Tchau, Boa gente. tarde, tarde, pessoal. obrigado. Boa tarde para vocês. Tchau, Até mais. tchau.